transforma príncipes e reis em escravos e mendigos, pedintes e necessitados, famintos e sedentos. Ela prega para você que você não tem nada e que você é um Zé Ninguém que precisa de ajuda. Bom, eu de maneira alguma vou dizer que nós não precisamos de ajuda, mas essa ajuda nós já recebemos. A única distância ou separação que temos dessa ajuda verdadeira é porque nós não negamos a nós mesmos, que é o que Cristo diz: queres vir após mim? Negue-se a si mesmo, então siga-me. Negar-se a si mesmo é declarar guerra para mim, declarar guerra para nós mesmos. Tenho desejo de me prostituir, de consumir pornografia, de me embebedar, de glutonaria, de mentir, de me irar, de agredir, e eu nego a mim mesmo. Eu embato um fronte contra a minha própria natureza, negando os meus desejos, anseios, ambições, silenciando a minha voz orgulhosa, enterrando a minha vaidade. Isso sim, produz uma natureza refém, rendida a Cristo. É o que Paulo fala, somos escravos, sou escravo agora. É ferida de amor. É uma escravatura que eu desejo estar agarrado ao meu Senhor. Não é eu ser escravo do mundo, que eram os meus desejos. Veja bem, queridos, por que a ideia do que era ser caído no mundo, ela é só inverter o polo para entender o que é estar de fato em Cristo. O quanto o homem ele é agarrado aos seus desejos, o quanto ele se esforça para ter contemplado os seus interesses, o quanto ele se dedica para ter um momento de prazer. A psique humana ela é uma dualidade entre fuga da dor e perseguir o prazer. É fuga da dor e busca do prazer. É uma dualidade. Ou seja, nós nos tornamos escravos das nossas vontades. Pega essa. Livre mesmo é aquele que faz o que não quer. Porque aquele que faz o que quer, ele é escravo dos seus próprios desejos. Então, negar a si mesmo é renunciar à escravatura. Escravatura do seguinte, por exemplo, se eu como o que eu quero, bebo o que eu quero, fumo o que eu quero, faço o que eu quero, dá uma impressão falsa de que eu sou livre. Quando que, na verdade, eu sou escravo dos meus desejos, sou governado e dominado por eles. E Cristo veio nos libertar dessa escravatura. Porque o que derruba o homem é o orgulho, é a ambição, é o desejo e os medos. Exatamente. Essas coisas são as entradas de Satanás contra nós. Então, naturalmente, os cristãos, eles se tornam mendigos de milagres enquanto não renunciam a si mesmo. Então estão em busca de sinais e maravilhas e de recompensas e retribuição mediante ao seu esforço. Então a religião ela propõe uma ideia de escassez, sendo que Cristo, pelo Evangelho, ele está comunicando a um cristão que ele é um príncipe e não precisa pensar mais como escravo. A religião te faz, mesmo você sendo um príncipe, pensar como um escravo. Então o Evangelho proporciona que um príncipe livre não pense como um escravo, e a religião proporciona que um príncipe pense como um escravo, que um livre pense como um escravo. Essa é a ideia. O exemplo daquela menina que estava lá com o rei, com o general da Síria, Naamã, o leproso. Aquela menina ela tinha sido retirada do seio da sua família. Você acha que o pai e a mãe daquela menina tinham projetado, ou pensado, ou desejado, ou apenas imaginado que um dia ela ia ser escravizada pelo um exército assírio? Você acha que eles tinham isso em mente? Lógico que não. A mentalidade deles era: eu sirvo a Deus, eu sou do povo israelita, Deus vai guardar a minha geração. Mas a menina estava presa, ela trabalhava na copa daquele general. E no momento em que ela teve a oportunidade, ela direcionou o maior exército, a potência mundial da época, que era a Síria, para Israel, para a boca de Deus, para o profeta de Deus. Porque aquele momento ali, ela viu a oportunidade. Ou seja, esse tipo de pessoa é de fato alguém que mesmo em estado de escravatura, ele é livre. Agora a religião, mesmo em estado de liberdade, ele é escravo. Naquele momento ela direcionou ele para o profeta. Ela era tão livre que o resultado da vida dela, de ela estar sendo escravizada ali, não condenou a sua consciência, muito pelo contrário. É a mesma coisa de Paulo, dentro da prisão, ele constrangeu a igreja que estava fora da prisão com o seu trabalho dedicado. Ele trabalhou muito mais que quem estava fora. E as pessoas de fora se sentiram constrangidas, porque ele estava preso, mas era livre, e os que estavam livres era preso. Você entende? A religião ela propõe essa ideia. Por que Jesus diz lá em Marcos, ele diz lá em Marcos 16, no verso 17 e 18, ele diz o seguinte: esses sinais seguirão os que crerem. E aí ele diz, né, eles falarão novas línguas, eles expulsarão demônios, eles pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, enfim, e vai colocar a mão sobre os enfermos e vai os curar. Ele está dizendo, bem no começo da construção dessa afirmação, ele diz: estes sinais seguirão os que crerem.
Olha que legal. Ele está dizendo o seguinte: isso vai estar atrás de você. Não vai ser a estrela cadente que vai estar na tua frente para você estar perseguindo isso como se fosse isso o teu norte. Assim fizeram os magos do Oriente. Seguiram uma estrela cadente. E essa ideia de seguir, ela vem lá de trás mesmo, né, desse conceito astrológico. Então tinha toda uma mentalidade pagã de seguir sinais. E tem uma outra origem também, que é do meio israelita, de seguir sinais. Lembra a coluna de fogo no meio do deserto e a nuvem durante o dia? Tinha a mesma proposta de guiar. Ok? Então aí o cristão, ele vem, mas por que o povo era guiado? Porque Deus estava fora, era Deus por eles. Agora no evangelho, na nova aliança, não é Deus por nós, é Deus em nós. Então não é mais um Deus que nós seguimos sinais por fora, de fora, como uma estrela cadente que eu vou guiando. Olha, se Deus fez tal obra, porque Deus está aqui. Ou aonde a religiosidade se confirma, até no meio dos profetas, né, dos canelas de fogo. Não, mas teve um sinal, fulano falou em nova língua, uma irmã foi liberta de isso, daquilo outro. Então eles começam a seguir a partir dos sinais. E aí eles invertem esse verso de Marcos 16, né, 17 e 18 aqui, colocando, olha, se Deus não tivesse aqui, não teria esse tipo de sinal. Meu amigo, é o seguinte, veja bem, até essa questão do misticismo, existe muita operação que confirma. Olha lá a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha muitos sinais, muitos dons. A manifestação efusiva do Espírito Santo estava lá, mas Paulo precisou tratar dela. Nós temos 2 cartas na Bíblia, mas eu vou dizer para você que na primeira epístola de Coríntios, no versículo do capítulo 5, Paulo cita uma outra carta que ele tinha enviado e uma carta que ele tinha recebido. Então a igreja se comunicava com carta. Antes de nós recebermos ali a epístola, né, de entrar no cânon bíblico, já tinha outra carta. E lá em 2 Coríntios, Paulo cita uma outra carta. Então existe uma grande possibilidade de 1 Coríntios nós ser 2 Coríntios e de 2 Coríntios ser 4 Coríntios. Eu estou dizendo que existe uma grande possibilidade, tá? Existe até um pensamento que confirma isso, alguns dizem que não, mas enfim, existe uma possibilidade disso ser verdade. Voltando aqui para o nosso ponto. Qual era o ideal? Antigamente, quando Deus era por nós, então nós seguimos o sinal porque ele está fora. Mas Cristo foi ao céu, disse que enviaria o Espírito Santo e que nós nos tornaríamos templo, ou seja, habitação e morada. Então Deus não é por nós, Deus é em nós. Então logo eu não sigo aquilo que vejo. Eu já sou guiado e direcionado. Porque aquele que possui o Espírito Santo e a nova criatura, ele sabe qual é a sua missão, sua visão e seu valor. Ele sabe a direção. Ele tem identidade cristã e sabe o propósito dele. Não tem dúvidas da sua direção. Porque ele é norteado por princípios e valores. Independente da circunstância que estiver inserido, o que vai guiar ele é princípios e valores cristãos. É o que os guia. Principalmente o amor fraternal, o amor ágape. Não o fraternal, o ágape. O ágape é superior ao fraternal. O fraternal é o filos, ok? Depois dá uma olhadinha sobre isso. Filos é o amor fraternal, eros é o amor de atração física e ágape é o amor cristão, o amor de 13 aos Coríntios, entende? Esse amor é quando Jesus perguntava para Pedro, Pedro, amas? Pedro, tu me amas? O Senhor dizia, Pedro, agapes me, né? Dentro do amor ágape que o Senhor queria essa relação. Então, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. É a declaração de amor genuíno. O que eu quero dizer aqui para vocês, dentro desse vídeo, é o seguinte. Olha bem que interessante. Quando você segue o sinal, é o indicador de que o Espírito Santo não está dentro de você. Agora, se o sinal te segue, aí sim, por onde você passa, os sinais é a poeira da tua caminhada. E não a estrela cadente pela qual você seguia. Por isso a religião propõe a ideia de você se tornar um mendigo, necessitado e sedento, faminto. Já o evangelho proporciona uma natureza abundante, preenchida, aquilo que Paulo vai dizer em 4 Filipenses. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Que ele aprendeu a ter e a não ter, a ter fartura e a falta das coisas. Ele foi de fato treinado, foi instruído. Então a consciência dele aprendeu a estar feliz. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 18, ele diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus e de Jesus Cristo para convosco. Em tudo, qualquer circunstância. Você vai ver isso também em Efésios 5. Ele vai dizer sobre você dar graças a Deus por tudo, tudo em absoluto, inclusive pelas dificuldades, pelas prisões, pelos açoites. Dar graças por tudo é ter uma consciência de plenitude absoluta, de preenchimento, de saciedade. Aquele que eu der desta água nunca mais tornará a ter sede. E do seu ventre correrão rios de água da vida. Ou seja, ele está sempre o tempo todo dizendo que nós não teríamos necessidade, que em Cristo todos os nossos desejos seriam consumados. Ou seja, não há desejo depois que eu tenho Cristo. O próprio salmista vai dizer isso. Se o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, se eu tenho pastor, se ele é o meu pastor, então não tenho mais falta de nada, mesmo faltando as coisas, porque em Cristo está tudo preenchido. Em Cristo eu estou em plenitude absoluta. Então, voltando aqui, a religião propõe essa mendicância de você ir numa igreja pedir coisas, solicitar a Deus nas orações: meu Deus, me ajuda, estou com necessidade, estou com carência. Sendo que o Espírito Santo te torna pleno e abundante, independente da situação que você vive. Agora, as consequências da tua vida comum e humana também depende de uma articulação intelectual, de sabedoria, de aprendizado, de consultar, de pesquisar. Por exemplo, você vai comprar um simples item na internet.
Pesquisa os comentários, depoimentos, os prós e os contras, depois toma uma decisão, para evitar um prejuízo. Quantas coisas você compra aí por consumismo e já gera uma demanda financeira enorme. Tá certo ou não? Vai comprar uma pizza, eu aprendi isso há muito tempo. Comprei uma pizza, veio ruim pra caramba. E aí alguém vai falar, nossa, também, poxa, eu falei, não, a culpa é minha. A responsabilidade é minha. Foi eu que não fui ver, né, os indicadores, os comentários, depoimentos de outros consumidores. Quando eu fui ver, tinha um monte de reclamação. Então o erro não está lá, o erro está em mim. E assim, estou falando isso em todas as camadas da vida. Então o carro que você compra dá um monte de problema porque você não pesquisa, porque você acha que achou um preço muito baratinho, pegou uma oportunidade. Não existe almoço grátis, ninguém é bobo, se alguém está te vendendo alguma coisa barata, é porque tem alguma coisinha por trás, vai estourar na tua mão. Entende? Não tem atalho. Então aí você começa a colocar esse monte de dificuldades que você enfrenta na mão de Deus e achar que é muito provado. Na verdade não. Na verdade essas complicações, elas são resultados da sua autorresponsabilidade ineficiente. Você não se colocou à frente da coisa e agora está gerenciando mal a tua vida e arcando com prejuízos enormes. E isso tudo você quer levar para Deus resolver. Sendo que Deus te deu sabedoria, capacidade, intelectualidade e que hoje nós temos acesso a tanta informação que daria para nós fazermos um TCC em cima de uma coisa antes de tomar uma decisão. Ah, mas eu quero o sobrenatural porque Deus é minha mãe de Ná. Eu vou chegar lá e perguntar para ele se eu posso ou não. Ele dizendo que eu posso ou que eu não posso é muito mais fácil. Lógico que é. Você imagina Deus falar para mim assim, Eduardo, olha, não compra isso, tá bom, senhor? Não vou comprar. Compra aqui, ô senhor, não vou comprar. Então qualquer homem, qualquer pessoa que tem esse Deus, ele pode entrar no mercado financeiro que ele não vai errar nenhuma operação. Assim que ele der um comando e fechar, fazer uma ação, ele compra ou venda de alguma coisa, dá uma ordem e ele vai ganhar, porque tá tudo revelado. Inclusive eu brinquei em um podcast de um irmão, inclusive não me chama mais, porque se me chamar agora eu gostaria de ir de fato para debater com ele, só para ver até onde ele aguenta. E eu brinquei com relação a buscar a palavra para como fazer um trader, né? Fazer um investimento. E ele achou ruim, não, tem que buscar a palavra mesmo. É uma brincadeira um negócio desse, né? O ser humano querendo colocar em Deus a responsabilidade das decisões humanas e finitas dele. Ele já enviou Cristo na cruz para pagar todos os nossos pecados e agora ele tem que estar ajudando nós a ganhar nosso carro, né? Nossa casa. Meu amigo, ele te deu saúde, te deu capacidade. Tem gente que não tem o olho que você tem, a perna que você tem, não tem o ouvido que você tem muito mais do que você tem. Tem um cara chamado... Agora me foge o nome dele. Ele é um australiano, só tem uns toquinhos. Só tem uns toquinhos. Perna e braço, só tem uns toquinhos. Esqueço o nome dele agora. Poxa vida, não me vem à mente. Ele fez muito mais do que qualquer um de nós aqui, da guarda das proporções, com o que ele tinha para começar a vida dele. Muito, muito mais. E tinha menos do que nós. E aí? Então vamos parar de ser mendigo e ir atrás, de verdade, daquilo que o Evangelho proporciona para nós. Queridos, você quer estudar a Bíblia comigo? Tem desejo? Gostaria de participar de uma aula com mais de 90 alunos, pelo Zoom, ao vivo, fazer parte de uma jornada chamada GPS Bíblico, que nós iniciamos em Gálatas e vamos terminar em Apocalipse. Vamos passar os Evangelhos, vamos passar os Apóstolos, vamos passar as cartas de Pedro, as universais de João, vamos passar em todas, no livro de Hebreus, vamos passar depois para Apocalipse, vai ser uma jornada longa. Você quer participar disso? Clica no link aqui abaixo, tem 2 links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. O primeiro link é direto para o curso. Você fez o cadastro lá, você já entra direto. Já tem acesso a todas as aulas de Gálatas gravada, todo o material didático, as apostilas que eu digo, o dicionário Tyndale em PDF, a Bíblia em PDF, nós emitimos para você, caso você não tenha ela fisicamente, para você ter pelo menos o acesso aí. E também as aulas que já estão gravadas de 1 ao Coríntios. Nós estamos agora no módulo de Coríntios. 1 aos Coríntios. Dá tempo de você entrar, você assiste as gravadas e pega ao vivo. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, nós estamos ao vivo. Com alunos de dentro do país, de toda a região do país e fora do país também. Venha participar dessa jornada transformadora. GPS é uma proposta de tirar do teu caminho tudo aquilo que obstrui a tua clareza sobre o Evangelho. Você não vai estar perguntando mais para fulano, eu posso ou não posso? O crente pode ou não pode? Não é sobre o que é proibido e o que é permitido. Você vai entender a natureza do que é fé, a diferença do que é fé e crença. Gálatas é um espancamento com relação às tradições, às crenças e a natureza caída do evangelho falso. Assista lá para você ver. Tem gente que já tinha feito teologia, assistiu e falou para mim, Edu, foi um choque muito forte. Muito forte. Tem irmãos do ministério, fora do ministério, de outras religiões, de outras denominações que estão fazendo o curso, estão de fato muito impactados. Venha você também fazer parte disso. É muito legal e muito acessível. Link abaixo, até a próxima, Deus abençoe.